separado o áudio, porque... Então eu vou falar bem aqui pertinho assim do microfone. Oh, que isso, pesado! Olá, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse humilde canal. Hoje, um papo de maninho especial, mais do que especial, com meu amigo Ricardo Rojas. Obrigado, Kiko, por estar aqui, por estar dando essa oportunidade desse papo. Você não conhece o Ricardo Rojas? O Ricardo Rojas, ele é um renomado fotógrafo de publicidade, trabalhou com as maiores agências de publicidade aqui do Brasil e simplesmente o cara é fundador de um movimento chamado Mobigrafia, que está impactando todo o cenário aí da cultura visual. Inclusive, ele tem um programa com o nome Cultura Visual. Ele vai contar algumas histórias para mim, histórias pesadas. É super bacana a gente estar de novo batendo um papo, porque quem não sabe, o Kiko foi também lá no Cultura Visual. Foi um prazer ter o Kiko lá. Eu não sei se vocês sabem, ele falou um pouquinho de mim, mas o Kiko é um grande parceiro da Mobigrafia, que é esse movimento que eu fundei junto com o Cadu lá em 2013. Sim. E o Kiko é um parceiraço. Ele fala assim de mim, mas ele é um cara super bacana, uma pessoa super do bem, parceiro de verdade, é um cara super agradável de estar junto trabalhando, entende pra caramba disso que vocês estão vendo aí, que é esse formato novo de comunicação do canal dele, que é muito bacana. Eu sou super fã do Kiko. Mentira! Vamos parar de rasgação de seda, que o pessoal é muito combinadinho e tal, isso daí não presta. Gente, não tinha nada combinado aqui, ainda não. Já vai dando seu like, se inscrevendo no canal, tá bom? Eu vou deixar também aqui no link os dados da Mobigrafia para você ir lá na página da Mobigrafia acompanhar. Vai ter o Fórum de Educação Visual que ele vai falar aqui também, que nós estaremos juntos lá, né? Exatamente. E o prêmio da Mobigrafia tem muita coisa. Sua carreira se baseou muito na fotografia de publicidade, né, Ricardo? Como é que foi isso na sua vida? Foi uma coisa proposital ou foi uma coisa que você foi vendo que é aquela coisa de pagar as contas que te ajudava bastante, mas não brilhava os teus olhos, ou brilhava? Como é que funcionava para você? A fotografia publicitária aconteceu de maneira inesperada. Eu já fotografava num segmento que eu amava, eu amo até hoje, que é o fotojornalismo. Eu comecei no fotojornalismo, tinha já alguns trabalhos autorais, poucos naquela época eu estou falando final da década de 80, eu já tinha algumas coisas, mas eu trabalhava muito como freelancer, fiz muita coisa para Folha, fiz algumas coisas para o Estado e algumas revistas da Editora Abril também. Até que um dia, uma amiga minha, filha do Petit, que era um dos donos da DPZ, hein? Ela viu meu trabalho, a gente se conheceu e ela me convidou para trabalhar no estúdio da DPZ. Quando eu recebi esse convite, eu não sabia exatamente o que era isso. Eu gostava muito do que eu fazia, estava muito legal o fotojornalismo. Aí eu falei, mas poxa, trabalhar dentro de um estúdio, que tipo de fotografia? Tá certo que eu já tinha trabalhado como assistente, porque eu digo que eu tive duas grandes escolas na minha vida. O Estúdio Abril, no final da década de 80, que eu entrei como assistente no Estúdio Abril, que era o maior estúdio da América Latina. Eu tive a oportunidade, assim, a honra de ser aceito lá como um dos assistentes dentro do estúdio, que era uma coisa difícil. Fiquei lá durante 2 anos e fui para a Inglaterra trabalhar. Então no Estúdio Abril eu aprendi tudo sobre fotografia de estúdio. Ralando pra caramba, era um quartelzão de ver, o gerente do estúdio não podia te ver em pé, parado, sem fazer nada, que ele te arrumava alguma coisa pra você fazer. E era um estúdio onde tinham 11 fotógrafos. Era um estúdio que fazia tudo para as revistas da Editora Abril. Desde carro, Playboy, produto, tudo. Passou por todas. A gente fazia, na verdade você não passava pelas revistas, né? Lá no estúdio chegavam as demandas dos trabalhos. E os fotógrafos que recebiam as ordens de serviço e iam assumindo os trabalhos e iam resolvendo. Era um estúdio gigantesco, era muita gente trabalhando lá dentro e foi uma grande escola, não só na fotografia, mas na forma de você trabalhar, porque você imagina um estúdio que tem 11 fotógrafos, cada um com pelo menos um assistente, produtor, maquiador, aí tem os modelos que vão para fazer os editoriais. Se aquilo não está muito organizado, vira uma bagunça. Então existia toda uma regra ética lá dentro
de como você se portar, tem uma hierarquia do fotógrafo, primeiro assistente, segundo assistente. É até uma questão de respeito com o trabalho do teu colega que está lá, seja ele o seu colega assistente, um colega fotógrafo ou um produtor, um maquiador, enfim, quem estivesse lá participando do trabalho. E quando eu recebi o convite mais para frente um pouco para trabalhar na DPZ, isso foi já no início da década de 90, em 93, eu não sabia o que era trabalhar dentro de uma agência. Aí fui perguntar para uns amigos, os caras falaram, pô, é o estúdio da agência mais importante naquela época, né, do Brasil e tal, são poucos fotógrafos que passam por aí, é difícil ter uma oportunidade dessa. Aí eu falei, eu aceito. Uhul! Se é só uma resposta que você precisa, eu topo. Cara, mas o começo foi um perrengue, porque é um mercado completamente diferente do fotojornalismo. E naquele início, eu não era um fotógrafo conhecido. Eu não tinha nome, assim, era desconhecido completamente. Estava vindo do fotojornalismo, não era da publicidade. E entrando num estúdio de uma agência daquele porte, com aquela importância, e num mercado onde o ego fala muito alto, né? O primeiro trabalho que eu fui pegar de layout, não era nem trabalho final. O diretor de arte, que hoje é amigo meu até hoje, o Carlão Silvério, é um gênio esse cara. Ele não me conhecia, aí ele me chamou, falaram, você tem que subir no 5º andar para ver lá um trabalho. Aí subi, primeira vez, um cara desconhecido dentro da agência, o cara já olha para minha cara, o que você está fazendo aqui? Não, eu sou fotógrafo. Ah, você é um fotógrafo? Tá bom. Sabe aquela cara de puta, fudeu, né? Ele falou, olha, eu preciso fazer umas coisas assim, assim, assim e tal. E já meio que desafiando, né? E ele já era um cara importante lá dentro. Eu falei, tá bom. E aí já propus umas coisas diferentes. Fotografar em E6, revelar em C41, porque ele queria um trabalho em preto e branco. Eu falei, olha, eu faço o teu preto e branco, mas vamos fazer em C41. Ele falou, o que é isso? Eu falei, posso fazer e te mostrar e tal? Gente, ganhei o cara ali. Porque ali a gente fez um layout muito bacana pro Itaú, eu lembro. Foi o primeiro layout que eu fiz. Eu tenho, dá para dar uma resgatada nesse material? Eu tenho sim. Só vocês estão vendo aqui o material. Naquela época não existia digital, era filme. Lá dentro da agência a gente tinha um laboratório preto e branco e um laboratório de E6. Então a gente revelava tudo dentro do estúdio da DPZ. E ali foi a minha segunda grande escola. E foi a DPZ que me colocou no mercado da publicidade. Eu fiz grandes campanhas lá. Foi um momento muito importante onde a publicidade ainda tinha uma característica muito marcante no mercado, um posicionamento importante para os clientes e para as marcas, e o fotógrafo ele tinha uma autoria no trabalho, porque naquela época o diretor de arte ou o diretor de criação, quem estava passando o trabalho, ele fazia um RAF, que era um desenho. Ele não aprovava um layout fotográfico como é hoje. Ele apresentava aquilo para o cliente aprovava aquele conceito e você ia lá e realizava a fotografia. Ele não sabia como ia sair aquilo. Mas era um trabalho muito autoral do fotógrafo. O fotógrafo participava muito desse processo de criação até entregar o trabalho final para o cliente. Era muito bacana. Teve a DPZ que me leva para o mercado da publicidade. Eu saio da DPZ e aí de fato eu entro como um fotógrafo. Eu tenho meu estúdio dali durante mais de década, trabalhando para grandes agências, fazendo grandes campanhas, como o estúdio Ricardo Rojas. Então assim, ali eu me posicionei no mercado. A DPZ abriu essa porta, me ensinou muita coisa e eu fui para o mercado. Aí ele se desenvolve na publicidade e ele faz todos esses trabalhos e aí ele vê o celular surgindo. O que te chamou a atenção na fotografia digital para você fazer essa migração do analógico para o digital? E mais, você é um profeta, né? Ver lá na frente assim que isso ia se tornar uma coisa popular, tornar um movimento que é um movimento da mobigrafia, né? Que mobigrafia com PH é uma marca, mas a mobigrafia com FI... Com F é o sinônimo de fotografia de celular. É o sinônimo. Como é que veio essa sacada? Então, eu acho que assim, antes de chegar na mobigrafia, eu queria falar uma coisa. Isso já no final da década de 90, início de 2000, 2002, assim, eu sou chamado para montar uma estrutura de fotografia numa outra agência, que é a DM9 do DB. Na época, a DM9 já estava na Brigadeiro Luiz Antônio, eu desde sempre prestava serviço para a DM9 também, e aí eles me chamam para montar um estúdio. Eu falei, gente, e agora? Não dava para falar não pela proposta que eu recebi.
apesar de já estar no mercado e tal, era uma proposta irrecusável. Aí eu entro na DM9 montando o estúdio, montando toda a estrutura, o departamento funcionando. Pelo que eu sei, era o único departamento da agência que dava lucro. Porque eu era associado à agência, o estúdio era associado à agência, então a gente prestava serviço para os clientes da agência. Então era um departamento que dava lucro. Mas eu deixei de ser fotógrafo ali, eu virei gestor de um departamento, o que para mim era chato, eu queria era continuar fotografando. Aí você entra no lado burocrático de fazer gestão do departamento. Papelada. Não, reuniões, diretor financeiro, falando de meta de faturamento do departamento. Aí começa a desvirtuar um pouco. Nesse momento o digital vem muito forte, é quando o digital entra no mercado de fato. Eu estou falando em 2003, 2004, que eu tive que comprar um equipamento digital de estúdio, porque eu estava perdendo muitas campanhas grandes. O digital, o que ele fez no mercado? Eu acho que o digital encurtou o tempo de finalização do seu trabalho. Porque quando você fotografa com filme, você tem que colocar o filme para revelar. Não dá para você acelerar o processo de revelação. Aquilo lá leva 2 horas para revelar, leva 2 horas. Com o digital, esse tempo diminui, porque o negócio já está no sistema. E aí as agências todas estavam querendo isso, esse dinamismo, essa agilidade. Aí eu tive que assumir o digital. Eu não gostava do digital. E aí nós chegamos no digital, onde que você tinha um preconceito com o digital. Então, eu tento me colocar no seu lugar, Ricardo, porque é fácil hoje a gente falar de digital, porque ele faz parte da nossa vida, da nossa geração, né? Eu sou da transição também, mas eu não estava no mercado ali trabalhando nesse momento da transição. Como é que foi essa transição para você, profissional lá de fotografia? Então, Kiko, eu vou te falar que foi traumático. Imagina uma coisa, assim, eu comecei a fotografar com filme. Não imaginava que ia existir uma câmera digital. Muito menos o celular na vida. Celular para falar, e ainda mais para fotografar. Quando entrou o digital, o que eu senti, isso é uma opinião muito, acho que particular minha, mas eu vi que outros fotógrafos também relutaram para assumir o digital. Eu aceitei o digital, mas não era uma plataforma que eu gostava de trabalhar, porque eu achei que eu perdi um pouco a autoria do meu trabalho. Na fotografia publicitária, mesmo sabendo que eu estou fazendo uma coisa que não é totalmente autoral meu, porque eu realizava um layout que tinha sido aprovado pelo cliente. Então eu tinha que executar aquilo. Então não é uma criação minha. Eu tenho que fazer aquilo lá fotograficamente, ficar bacana, bonito e entregar para o cliente. Quando eu fazia isso com um filme fotográfico, eu tinha um original. O original é o filme. Se a agência vai transformar, quando escaneia, vai para o computador, vai transformar numa outra coisa, é problema dela, mas eu tenho como provar qual era o meu trabalho que foi entregue. Quando eu estou fazendo no digital, que aquilo tudo tá... Ok, eu posso gravar no meu HD o meu original, mas a partir do momento que isso daqui chegou na agência, de forma eletrônica, os caras vão mudando do jeito que eles querem. E aí eu perco o controle daquilo. E aí vai sair uma coisa no anúncio de revista, jornal, na mídia impressa, onde for, que eu não vi. Os caras podem mexer na minha fotografia do jeito que eles acham que tem que mexer, eles acham que eles têm esse direito, então isso me aborrecia muito, muito, porque eu perdia esse controle. Além do que, o mercado nessa época ele já não pagava tão bem quanto ele pagava naquela época do filme, que eu tinha entrado lá no DPZ. Então algumas coisas começaram a me fazer, a me desanimar. A DM9, naquele momento, ela me sugava tanto como gestor do departamento, que eu falei, não quero mais saber de fotografar. Não queria mais saber de fotografia na minha vida. Uau. Até que este negócio aqui, eu percebo que me dava prazer de fotografar de novo. O celular foi o que me devolveu o prazer de fotografar. E eram coisas que eu não fazia comercialmente ali naquele momento. Quando eu saía da agência e estava com o celular na mão, eu ia fotografando o que eu via na rua e que eu achava bonito. Pode não ser muito bom para algumas pessoas, mas assim, era bom para mim. Então ali eu sentia o prazer de novo em fotografar. E foi isso que devolveu o prazer. Eu falei, não, eu tenho que entender como é que tá, o que é isso? Era um momento que estava começando, 2011, 2010, isso tudo estava muito começando. A fotografia de celular era uma coisa muito nova, mas mexia comigo, eu falava, pô, isso é bacana. Aí entra o Cadu na história da mobigrafia, né? O Cadu, que é um amigo de muitos anos, a gente já tinha feito várias coisas juntos e tal, eu via
que ele não sendo um fotógrafo profissional, ele postava umas fotografias no Instagram, no tal Instagram, que eram legais. Eu falava, caralho, o que você tá... Ixi, falei palavrão. Tranquilo. É o family friendly. Esse canal é family friendly. Cadu, o que você tá fazendo, né? Como é que você faz isso? Aí a gente começou a conversar muito sobre aplicativos. E começamos a dar um workshop para fotógrafos. Isso foi em 2012. E aí em 2013 a gente já meio que inquieto com essa história, porque a gente fotografa, a gente edita aqui, a gente compartilha, então a gente está fazendo todo o processo. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Isso aí o Cadu mesmo falou, não, isso é mobigrafia. Mobile com fotografia, e surgiu a mobigrafia dessa maneira. Que hoje muita gente acha que esse nome é americano. Teve gente que, olha... A gente criticou, porque os caras usam a mobigrafia com PH, às vezes, para criar uma página. E isso é uma marca registrada, ela é registrada. E a gente reclama. Teve um cara que falou, não, mas esse é um nome americano, eu posso usar. Não, meu amigo, tá aqui o registro e tal. Então, a gente criou esse nome porque até hoje é o único equipamento, hoje ainda, que você fotografa, você edita ela e você compartilha tudo do mesmo equipamento. Vocês tiveram a sacada de ver que aquilo que você viu na sua vida profissional, que existia toda uma equipe, imagina, né? Toda uma equipe, uma demanda, toda uma infraestrutura sendo transformado e sendo jogado para um aparelho e democratizando a ponto de qualquer pessoa hoje em dia poder fazer o seu trabalho autoral. Exatamente. De fotografia. A gente voltou para aquela criatividade inicial. Olha que louco. Hoje em dia, depois de alguns anos, né, vamos para o sexto ano de festival, de fórum, juntamente com os trabalhos da mobigrafia inclusive, né? Você manja da zoeira, hein? Qual é o feedback que você tem de tudo isso, das pessoas? Então, eu vejo assim, muita gente... Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma pessoa que é de Itu, que me procurou, porque lá em Itu, na escola da filha, eles fizeram um trabalho de fotografia de celular e parece que a escola quer estender esse projeto. E ela falou, mas eu vou buscar falar com a referência nesse assunto. E veio me chamar. Falar, olha, eu queria conversar com você para ver se dá para você ir conversar com eles e tal, porque você é a referência. Então, assim, é muito bacana. Eu fico super feliz de saber que a mobigrafia cresceu. E como eu costumo falar, a mobigrafia, ela é para todo mundo. Ela não é uma coisa minha. E nem pode ser, né? Ela tem que ser uma coisa democrática. Isso aqui é democrático. Isso dá a possibilidade de todo mundo estar fazendo fotografia. Todo mundo que quer e que gosta e que tem um mínimo de ética para trabalhar com isso. Mas então, assim, não dá para eu falar isso é meu. Eu faço o festival para todo mundo e eu gostaria de cada vez mais tivesse mais gente participando. E o que eu olho, acho que hoje um pouco, é essa coisa dessa linguagem de vocês, que é esse canal, por exemplo. Eu tenho que aprender isso. Eu sou um cara que sou imigrante nessa área da tecnologia. Somos. Não, você é bem mais novo do que eu. Então, e essa linguagem, como eu te falei, Kiko, e eu acho mesmo isso, viu, gente? O Kiko é outra pessoa quando ele está no canal, apresentando, o jeito dele falar. E é isso que a gente tenta, eu digo pessoas da minha idade, tenta seguir, tirar como exemplo. Porque essa é a nova linguagem. Você é louco, cachoeira! Então, a mobigrafia começou talvez porque a gente naquele momento quisesse experimentar uma coisa nova, trazer para o mercado, colocar no mercado uma coisa nova que para a gente fazia sentido, e aí a gente viu que para outras pessoas também fazia. A gente não tinha o festival ainda, o primeiro festival foi em 2014. A gente foi olhar fora do Brasil em 2013 o que estava acontecendo. Não é que a gente falou, vamos fazer um vídeo do nada. E a gente conversou com algumas pessoas. A gente falou com o Dan Berman do Mobile Photo Awards, que é o maior prêmio de fotografia de celular do mundo. E o cara falou, Brasil, me interessa pôr o pé aí, fazer alguma coisa com vocês. Falei, poxa, se esses caras estão interessados, é porque o negócio deve funcionar. Vamos fazer um primeiro festival. E foi aí que a gente desenhou o primeiro festival para 2014, que deu certo. E eu digo que assim, em 2014 a gente teve muita sorte de ter uma empresa, uma marca que apoiou aquele festival, porque sem ela talvez a gente não tivesse conseguido fazer.
Mas eu acho que mais importante do que isso foi no ano seguinte, que a gente não tinha nenhum patrocinador, e que o André Sturmi, que era diretor do Museu da Imagem e do Som na época, que foi secretário de Cultura aqui no município de São Paulo, ele falou, poxa, vocês não têm dinheiro? Eu vou ajudar vocês porque tem tudo a ver vocês continuarem com esse festival. Então ele foi um cara de visão também, de abraçar a mobigrafia naquele momento e falar, não, eu ajudo no que vocês precisarem. Porque se a gente tivesse perdido aquele momento, não conseguido fazer o festival, talvez ele não existisse hoje. Eu acho que ali foi um momento muito importante para a mobigrafia continuar. Lógico, a gente teve altos e baixos, a mobigrafia é um movimento muito bacana, eu sou super feliz com a maneira como ele vem crescendo, mas eu ainda tenho que tentar ganhar dinheiro de outros lugares, porque a mobigrafia ainda não paga a minha vida. Não se paga, né? Ainda. A gente ainda luta muito. Como projeto ainda é muito carente, principalmente da visão comercial, né? Não só para quem produz, mas para quem está fomentando esse cenário, né? Eu acho que assim, nem eu, nem o Cadu, nenhum dos dois era de área comercial, né? Então, essa área de vendas nossa sempre foi muito fraca, deficitária. A gente é fotógrafo, a gente gosta da arte, a gente gosta dessa coisa do festival, e é isso que me estimula a continuar. E mais do que isso, o feedback, como você falou, muita gente espera essa época do ano para estar participando, para ver se vai ser finalista, se vai ser vencedor de uma das categorias. E eu ouço isso muito. Ah, poxa, eu preparei o ano inteiro para participar do prêmio de vocês. A gente gostaria muito de dar um prêmio de verdade, que fosse em dinheiro, um equipamento e tal. Talvez em algum momento aí, se a gente tiver um bom patrocinador, a gente consiga, que é uma intenção nossa. Mas hoje o prêmio que a pessoa tem é expor a sua fotografia, o seu trabalho no Museu da Imagem e do Som, que é um dos museus mais visitados de São Paulo, um dos mais visitados do Brasil. Sem dúvida, e isso é um marco, né, para pessoa, para qualquer pessoa que trabalha na parte de imagem, visual, dessa cultura, ter o seu trabalho exposto no MIS é realmente uma honra, uma honra. A gente tem que finalizar porque, poxa, tem muito assunto. O Ricardo, ele comanda o Cultura Visual na Rádio Mega Brasil, certo? Isso. Ele também organiza e comanda o Fórum de Educação Visual, que vai ter mais informações aqui no final deste mês agora. Você precisa ir se inscrever para estar participando junto com a gente do fórum. E aí a gente vai falar sobre vários assuntos, né, Ricardo? Claro. E também o Ricardo, olha só, hein, tem a questão da mobigrafia inclusiva, que são as oficinas de mobigrafia, de fotografia digital, que você vai poder aprender as técnicas que vêm de lá da fotografia profissional, né, do analógico, que foram experimentadas e aperfeiçoadas para o digital, certo? Juntando com a possibilidade de pessoas que até então estavam meio que esquecidas pela sociedade, pessoas com deficiência, pessoas especiais, todas essas pessoas que tenham um mínimo de acesso ao celular, elas podem e devem participar da mobigrafia inclusiva, né, Ricardo? É isso aí. A ideia da mobigrafia inclusiva é justamente levar esse assunto, essa possibilidade para as periferias. Porque é difícil eles virem para cá e muitas vezes essa nossa informação não chega para eles. A notícia não chega para eles. E lá tem gente criativa, tanto quanto aqui. Muito. E lá tem pessoas com muita capacidade, qualidade, que de repente só tem gostariam de ter uma possibilidade de divulgar ou de se experimentar na fotografia e não sabem e não tem esse conhecimento todo, né? Então, a gente vê muitos talentos ali na periferia, nessas oficinas, e que estão lá esquecidos ou não foram descobertos ainda. Uma das intenções de ir para lá, para as periferias, é isso, é tentar pensar grandes talentos da fotografia que estão lá sentadinhos ali esperando sua oportunidade. Então, posso dar um recado? Claro, claro. Você que é da periferia, que está assistindo, nosso amigo Maninho aqui, gente, a gente está aberto para ir falar sobre mobigrafia aonde vocês quiserem. Isso aí, organiza, entre em contato
com a Portia, que faz essa ligação da mobigrafia, tá bom? Nós, inclusive, queremos agradecer aqui o espaço. Nós estamos dentro da Casa Portia. Você que não conhece, tem que conhecer a Casa Portia também, para você trazer o seu trabalho para cá. Leve a mobigrafia para todo o mundo. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Tamo Valeu, juntão. E é isso aí. Esse é o Papo de Maninho. Uma ideia trocada, uma pessoa interessante, um trabalho que você precisa conhecer. Até a próxima. Não esqueça de, tá ligado, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente muito. Até a próxima e fui!